vou num rodízio, Leandro. E rodízio, eu não entro para brincar. Eu não tô de brincadeira quando eu vou em rodízio. Eu nem ligo pro que eu vou comer. Eu ligo pro preju, porque é nós. 10 dicas para você poder fazer o dia do lixo tranquilinho, completinho, sem atrapalhar nada os seus resultados. Isso é possível? Com certeza é. E o nosso número 10 é uma dica que eu dei aqui no canal há um tempo já. Então se inscreva aqui no canal, porque tá vendo, tá perdendo coisa, clica no gostei, que é a utilização do 5-HTP, que é um precursor de serotonina, e esse precursor de serotonina tende a reduzir a sua ansiedade por comida. E isso realmente funciona, tá? Não é, o 5-HTP não é palhaçada, não é coisa de revistinha que te indicam que não faz diferença nenhuma. Não, o 5-HTP funciona. Tá? Dosagens entre 100 a 400 miligramas, mais ou menos aí entre 30 e 60 minutos antes. Você vai perceber que o seu nível de saciedade vem antes, então você consegue comer à vontade, mas sem exagerar, de uma forma confortável. Seguindo nessa linha, quando a gente tampa o fundo do nosso estômago, a gente diminui os hormônios da fome, como por exemplo a grelina. Por isso que quando você está com o fundo do estômago vazio, você sente fome. Não é muito inteligente o corpo, só que você pode ser mais inteligente do que ele. Como é que eu tampo o fundo desse estômago sem colocar coisas muito calóricas? Justamente utilizando uma fibra que se chama psyllium, que o editor lindo vai colocar aqui, vai escrever. Você consumindo aí mais ou menos entre 5 e 10 gramas com bastante água, tá? Pelo menos 500 ml de água, 1 hora antes, tampa o fundo do estômago, diminui a secreção de grelina. Lembra qual que é a diferença de secreção e excreção? Secreção de dentro do corpo para dentro dele mesmo. Excreção de dentro do corpo para fora. Urinar, eu estou excretando alguma coisa. Secretando, eu estou, por exemplo, um hormônio, já que é de dentro do corpo para ele mesmo, que é o caso da grelina. Então a psyllium ajuda nisso, isso te freia também aquela fome excessiva. Então você come confortavelmente. Número 8, continuando nessa linha, um alcaloide simpático mimético para justamente fazer uma liberação de catecolaminas, o que vai ajudar a frear a fome. Leandro, que diabo é isso? 1,3,7-trimetilxantina. Eu não entendi nada. Cafeína. Pronto. Café ou cafeína, ele tem um efeito anoréxico. Então, a depender, claro, da sensibilidade de cada um, mas ele tende a diminuir a sua fome. Você pode adicionar um copo de café 30 a 60 minutos antes, junto desse combo. E aí você tem um combinho muito bom, muito poderoso, para diminuir o seu apetite. Então, ao invés de você comer 15 pedaços de pizza, você come 5 e fica bem. Não é excelente? Porque você não deixou de... Você não está passando vontade. Porque o lance é, no dia do lixo eu quero comer à vontade, eu não quero passar necessidade. Então, essas intervenções é nesse sentido. Continuando na nossa lista, número 7. Treinar pesado nesse dia. Dia do lixo a gente pode treinar? Claro, é excelente. A gente acelera o nosso metabolismo. Não necessariamente você precisa, mas você pode treinar bastante pesado no dia do lixo, porque justamente você está com a caloria alta. Então, você que está em cutting, você percebe que quando faz um refeed, manda um carboidrato, você se sente muito bem naquele dia, no próximo dia. Né? Um dos melhores pumps que você vai sentir é depois do dia do lixo. Então, se você come bastante e depois você treina mais pesado ainda. E aí você gasta muito mais calorias. Dica número 6. Não esqueça das proteínas. Beleza, vamos estourar o balde aqui, vamos zoar tudo o negócio? Vamos. Só que, manda proteína. A proteína pra gente, ela ajuda demais na recuperação dos músculos. Então, não deixa de mandar proteína. Usa whey protein, usa albumina, sei lá. Mas bate a proteína do dia, 2 gramas a quilo, tá? E o resto você manda à vontade. Quando você se preocupa com a ingestão de proteínas, você também minimiza o excesso dos lixos. Claro, eu não quero usar suplemento. Respeito isso, inclusive apoio nesse caso. Vou mandar 500 gramas de frango. Pelo menos eu bato ali 100, 150 gramas de proteína, dependendo de você pesar cru ou pronto. E aí, com isso, já também me diminui o apetite, por conta daquilo que eu expliquei da grelina e tal. Qual que é a melhor maneira de reduzir o apetite? Comendo. Então, come proteína limpa e come o resto à vontade. Dica número 5, essa aqui eu uso demais. Fazer jejum o dia inteiro para aproveitar uma refeição só. Dou direto essa dica para os meus alunos. Leandro Twin, como faz para ser seu aluno, receber dicas, macros, treinos montados, jogar a responsabilidade dos resultados nas suas mãos? É só acessar leandrotwin.com.br. Obrigado pela confiança nesses quase 10 anos. Pessoal,
Falo direto para os meus alunos. Meu, vai fazer o quê? Eu vou num rodízio, Leandro. E rodízio, eu não entro para brincar. Eu não tô de brincadeira quando eu vou em rodízio. Eu nem ligo pro que eu vou comer. Eu ligo pro preju, porque é nós. Não, é nós. O cara que vai pro rodízio, eu vou ali para matar minha fome. Não, eu vou para dar preju. É brincadeira, tá, pessoal? Ou não, né? Nesse dia, faz o jejum o dia todo, o máximo que aguentar. E você vai chegar ali com bastante fome, mas você tem muita caloria para mandar. Vai na churrascaria, come como se não houvesse o amanhã. Lembre-se que vai haver. Vai no restaurante japonês, destrói. Você vai conseguir comer à vontade, muito, e não vai estourar tanto as suas calorias. Principalmente se você somar essa dica com a cafeína, assim, com o HTP e tudo que eu já falei aqui. Eu não consigo fazer jejum. Não tem problema. Vamos somar mais dicas aqui? Número 4. Come proteína durante o dia. Então só proteína. Café da manhã só proteína, almoço só proteína, proteína. E na última refeição do dia, arrebenta. Come à vontade. Número 3. Beba chá verde, hibisco e cavalinha no dia seguinte. Pessoal, é normal a gente acordar com bastante retenção de líquido e eu sei que é desagradável. Eu mesmo, fiz dia do lixo. Você acorda no outro dia retido, você não se sente bem. A gente sabe de que é líquido retido, mas a gente olha no espelho e não gosta. Não tem nada de errado nisso. Então, acorda no outro dia, manda 1 litro de chá verde, cavalinha e hibisco durante o dia. Isso vai acelerar a diurese, vai tirar aquele excessozinho e você vai normalizar a situação mais rápida. Seguindo nessa mesma linha, número 2, zera o carboidrato um dia depois de um dia do lixo exagerado. Hoje eu comi demais, fiz besteira, comi o dia inteiro, foi 6.000 calorias, não deu, eu exagerei, só foi porcaria, nem comi proteína. Nesse dia, zera o carboidrato e se for muito exagerado, zera a gordura também, manda só proteína. 1.000 calorias naquele dia. Pode mandar uma salada, uns traços ali, não tem problema de carboidratos, de gorduras, tá? Mas a gente corta a caloria radicalmente, que é um ciclo de carboidratos corretivo, não é o ideal. Por quê? Você está trocando uma caloria que deveria ser limpa e dividida nos dias por uma suja num dia só. Porém, vai ser melhor do que você voltar para a dieta com carboidrato alto e ficar retido vários dias, ganhar mais peso. Então faz esse balancinho. E o nosso número 1, tá, pessoal? Álcool. Pode beber álcool, tá? Fica tranquilo. Mas temos algumas condutas para a gente poder beber e não ferrar os nossos resultados. Twin, que condutas são essas, né? Pois eu vou te deixar com um vídeo. Álcool e musculação. Como eu posso conciliar os dois sem atrapalhar nada os meus resultados? Pois fica com esse vídeo. Tudo que eu peço é clica no gostei e se inscreva no canal. Não esqueça de clicar no gostei nesse vídeo também. Valeu! Ele atrapalha os resultados? Consigo resultados consumindo álcool regularmente? Por que eu não acho que é demérito nenhum? Porque normalmente é o seguinte... Marombeiro, aquele cara marombeiro engessado, né? Ele é cheio de falar assim, o pessoal fica me enchendo o saco, cada um faz o que quiser da sua vida, eu gosto de fazer dieta, eu não gosto de furar dieta no final de semana.